Olá, seja muito bem-vindo. Quer aprender um pouquinho de endócrino? Meu nome é Silvelena e eu tô aqui hoje para falar de hormônios neurohipofisários. Bora? Bom, como você já deve ter estudado ou não, né? A gente tem umas relações entre hipotálamo e hipófise que vão determinar o controle de vários hormônios no nosso organismo, conhecido como eixo hipotálamo-hipofisário. Acontece que essa relação hipotalâmica com a hipófise, ela ocorre de modo diferente quando nós vamos pensar na adenohipófise, hipófise anterior, e a relação com a neurohipófise, também conhecida como hipófise posterior. Lembrando que a estrutura hipotalâmica é uma estrutura do sistema nervoso, enquanto que a estrutura hipofisária é uma estrutura do sistema endócrino. Ok? Analisando esse esquema aqui e indo apenas no ponto que nos interessa para esse momento, que é a relação entre hipotálamo e neurohipófise, o que a gente vê aqui? Nós temos aqui um neurônio roxinho, um neurônio amarelinho. E o que a gente percebe? Que o corpo celular destes neurônios aqui está localizado na região do hipotálamo. E o axônio, ele é longo o suficiente para que as suas terminações atinjam a neurohipófise. Diferente do que nós observamos aqui do outro lado, onde os neurônios hipotalâmicos têm seus axônios mais curtos, de modo que toda a estrutura do neurônio fica localizada no hipotálamo. Então, a relação hipotálamo-adenopófise começa com neurônios hipotalâmicos curtos, célula inteira localizada no hipotálamo. Em contrapartida, aqui nós temos neurônios com corpo celular no hipotálamo e axônios longos o suficiente para poder ter a sua terminação na neurohipófise. Obviamente que isso vai interferir em todos os efeitos que a gente vai observar. Outro dado importante é que aqui na neurohipófise a gente tem corrente sanguínea, vasos sanguíneos que vão dar acesso à circulação sistêmica. Diferente aqui da relação de hipotálamo com a adenohipófise, onde a gente precisa de um sistema porta-hipotálamo-hipofisário para poder conduzir as substâncias liberadas aqui até a adenohipófise. Sistema porta significa que você tem uma ligação entre duas estruturas antes de atingir a circulação sistêmica. E aqui não. Aqui, a relação de hipotálamo com neurohipófise tem um vaso sanguíneo, uma circulação específica na neurohipófise que não é portal, já vai dar acesso à circulação sistêmica. Portanto, tudo que for liberado aqui vai atingir a circulação sistêmica, ok? Começar aqui pela síntese. Onde que ocorre a síntese desses hormônios neurohipofisários? Não é na neurohipófise, é no hipotálamo. Por quê? Tanto a DH quanto a ocitocina, que são esses hormônios, eles são proteicos, são hormônios peptídicos. E como são produzidos por células neuronais, conforme nós vimos no slide anterior, por ser uma estrutura peptídica, proteica, necessita das organelas presentes no corpo celular desses neurônios. Então, para você produzir uma substância de origem peptídica, tem que usar de qualquer forma da maquinaria do corpo celular, diferente de outras substâncias de moléculas pequenas que são sintetizadas aqui na terminação do axônio. Como esses neurônios têm o corpo celular localizado no hipotálamo, é óbvio que tanto a DH como a ocitocina têm então o seu local de síntese no hipotálamo, ok? Com algumas pequenas diferenças em relação ao local principal de síntese
na região hipotalâmica. Então, o ADH ele é principalmente sintetizado nos núcleos supraóticos, enquanto que a ocitocina nos paraventriculares, certo? E local de liberação? É aqui que começa a dar pane nos neurônios. Porque geralmente você lê assim, tal hormônio, ele é produzido pela glândula X e liberado pela glândula X. Ué, a glândula produziu, a glândula libera. Só que aqui nesse caso, quando você abre o livro de fisiologia, você se depara com síntese hipotalâmica, liberação neurohipofisária. Você pensa assim, pô, né, o editor aqui, né, o autor errou. É um erro. Aí você vai abrir outro livro de fisiologia e você vê que está escrito a mesma coisa, você abre outro e vê que está escrito a mesma coisa. Só que se você não tivesse ligado naquela questão anatômica que foi dita agora, você não vai entender. Por quê? Se trata de substância produzida e liberada por um neurônio, de origem proteica, produzida no corpo celular, depois armazenada aqui na terminação do axônio e, quando for estimulado esse neurônio, vai ser liberado pelo axônio. Porém, aonde estão os corpos celulares desses neurônios? No hipotálamo. E onde estão as terminações desses axônios? Na neurohipófise. Então, essa é a justificativa para que nós tenhamos produção, síntese do hipotálamo e a liberação na neurohipófise. Ok? Então, ADH e ocitocina são liberados para a circulação sistêmica pelas terminações axonais que estão localizadas na neurohipófise. Aqui a gente tem uma figura do Guyton mostrando aqui a região de hipotálamo, aqui a gente tem a região conhecida como trato hipotálamo hipofisário, trato, porque nós vamos ter aqui a passagem de fibras axonais. E aqui especificamente nessa figura, a gente vê a relação hipotalâmica com a neurohipófise. Aqui em cima nós temos o núcleo paraventricular, que alguns autores podem chamar de periventricular, e aqui o núcleo supraótico. Por que supraótico? Porque ele localiza-se superior ao quiasma óptico. Por que paraventricular ou periventricular? Porque parte aqui desse núcleo vai ficar ao redor do terceiro ventrículo cerebral, ok? E aqui a gente vê, então, partindo desses núcleos, olha aqui, ó, os corpos celulares e os axônios, então, longos, finalizando, tendo as suas terminações aqui na neurohipófise. Inclusive, por que é que se chama neurohipófise? Porque não possui células glandulares, né? Ele possui esses axônios e suas terminações, ok? Bom, liberação. Um dado importante, né? Já que são hormônios de origem peptídica, proteica, aqui a gente tem a sequência de aminoácidos dessa substância chamada ADH ou vasopressina. Aliás, vale ressaltar que substância que é produzida por neurônio, porém, precisa da corrente sanguínea para que essa substância atinja o seu órgão-alvo, não é correto falar nem neurotransmissor e nem hormônio. Na verdade, o correto é falar neurohormônio. A sinalização tem uma característica neuroendócrina. Por quê? Porque a substância é produzida por um neurônio, mas por algum motivo esse axônio não vai conseguir chegar ali pertinho do órgão para poder liberar e fazer uma sinapse. Portanto, é necessária a utilização da corrente sanguínea. Então, a partir daqui, isto posto, começaremos a usar o termo correto, o neurohormônio ADH, também chamado de vasopressina. ADH significa hormônio antidiurético. Apesar do nome bastante diferente, dos dois nomes serem bastante diferentes, nós estamos falando da mesma substância e daqui a pouco você vai entender o porquê. Como toda alça de feedback tem que começar
com algum estímulo. Você não vai liberar substância do nada no teu corpo, você não vai liberar esses neurohormônios do nada. No caso, então, do nosso neurohormônio ADH ou vasopressina, um dos estímulos liberadores é o aumento da concentração do líquido extracelular. Lembra que concentração é uma relação entre soluto e solvente. Então, para você ter um aumento da concentração, você vai ter mais soluto para a mesma quantidade de solvente, ou menos solvente para a mesma quantidade de soluto. Bom, se você teve então um aumento de concentração, a sua osmolaridade vai subir. E aí você tem que ter alguém para detectar esse estímulo aqui que ocorreu. Quem é que vai detectar alterações de osmolaridade? Nós possuímos estruturas, receptores sensoriais classificados como osmoreceptores na região hipotalâmica que são ativados justamente por esse estímulo aqui, o aumento da concentração do líquido extracelular. Bom, ativou o osmorreceptor hipotalâmico, ali mesmo no hipotálamo, como a gente acabou de ver, estão os corpos celulares desses neurônios que produzem o ADH. Portanto, no momento que você tem um estímulo direto, você tem a geração de um potencial de ação nesses neurônios. E esse potencial de ação vai percorrer a membrana do axônio até que ocorra a exocitose aqui na terminação axonal, fazendo então a liberação dessa substância. Portanto, nós temos o aumento da secreção deste neurohormônio. E como já foi dito, aqui na neurohipófise, nós temos vasos sanguíneos que vão receber esse neurohormônio liberado e daqui vão dar acesso à circulação sistêmica. Bom, uma vez então que você tenha a liberação do ADH, você vai ter o aumento da concentração plasmática desse neurohormônio, todos os locais onde tiverem receptor para essa substância vão responder. É assim que a gente define órgão-alvo, não é mesmo? Pois é, nós temos um problema inicial aqui, que é osmolaridade alta, aumento da concentração do líquido extracelular. Como que nós podemos corrigir isso? Bom, se está muito concentrado, se eu tiver mais solvente, vai diminuir a concentração, ok? Tá, e como é que a gente manipula isso dentro do corpo? Na estrutura renal. Então, na região renal, nós temos manipulação de água e de muitos eletrólitos, enfim, N substâncias que determinam aquilo que vai ser excretado na urina e aquilo que vai ficar retido no seu organismo. E aí nós temos mecanismos acionados pela presença do ADH que vão causar uma diminuição da excreção renal de água, ou seja, diminui a eliminação de água na urina, o que também pode ser chamado de aumento da retenção de água. No momento então que você urina menos, não é à toa que um dos nomes é hormônio antidiurético, você vai ter, com essa retenção, essa água ficando retida no seu organismo, ao invés de ser eliminada, você vai ter, então, uma diminuição da concentração do líquido extracelular. Alça de feedback negativo clássica, né? Afinal de contas, nós temos o estímulo inicial, aumento da concentração, e a resposta final é queda da concentração. Então, alça de feedback negativo. Vale a pena aqui chamar a atenção para algumas informações. Então, você tem na região renal estruturas chamadas túbulos renais. Você tem vários tipos de túbulos com nomenclaturas e estruturas diferentes. E você tem vasos peritubulares, capilares peritubulares, porque eles se avizinham desses túbulos. Tudo que permanecer dentro do túbulo vai ser eliminado na urina. E tudo aquilo que for para a corrente sanguínea vai ficar retido no seu organismo. Essa é a regra.
E aí onde entra o ADH? Bom, aqui a parede desses túbulos é formada por células, obviamente. E é um transporte absurdamente grande de substâncias através dessas células, dessas membranas, que determina a função renal. Bom, o que acontece? Numa região específica dos túbulos, que é o final do túbulo distal e duto coletor, isso já é finalzinho, tá, dos túbulos renais, você tem nestas células, você tem alguns transportadores de água, que nós chamamos de aquaporinas. Essas aquaporinas, elas estando na membrana, elas vão permitir a passagem de água. Só que essas aquaporinas não estão sempre ali disponíveis na membrana. Elas estão muitas vezes armazenadas dentro de vesículas no meio intracelular destas células que revestem aqui a parede do tubo. E quando você tem a ação do ADH em receptor V2, localizado, como eu já falei, no final do distal e coletor, você gera aqui ó, um efeito biológico, um efeito intracelular que provoca o deslocamento aqui dessas aquaporinas e elas então vão ficar disponíveis na membrana. E quando elas estão disponíveis na membrana, elas permitem a passagem da água. Então, no momento que você tem a liberação e a ação do ADH aqui no receptor V2, essas aquaporinas ficarão disponíveis. E quando essas aquaporinas ficam disponíveis, o que elas fazem? Elas promovem o deslocamento da água que está aqui dentro da luz tubular para os capilares. Esse movimento nós chamamos de reabsorção. Portanto, o ADH via receptor V2 localizado no final do túbulo distal e duto coletor, ele promove o aumento da reabsorção de água, ou seja, facilita, promove a passagem dessa água que estava na luz do túbulo e, portanto, seria eliminada na urina, agora ela vai para a corrente sanguínea. E foi para a corrente sanguínea, o que acontece? Fica retido no teu organismo. Beleza, missão cumprida. Você segurou essa água e aí você conseguiu diminuir a concentração do líquido extracelular, ou seja, diminuiu a osmolaridade e, óbvio, você deixa de estimular aqueles osmorreceptores e volta a ter, então, uma resposta normal, né, de liberação de ADH. Não tem mais o estímulo, né, necessário ali para gerar todo esse efeito. Bom, aqui a gente vê um esquema parecido, semelhante do Guyton, onde a gente tem aqui em cima, ó, começando com déficit de água, estímulo, né, aliás, o aumento da osmolaridade extracelular, o estímulo dos quimiorreceptores, o aumento da secreção do ADH lá na região de neurohipófise, que provoca um aumento do ADH plasmático, porque atinge a circulação sistêmica. Isso aumenta a permeabilidade à água no final do túbulo distal e nos dutos coletores. Você tem, então, o deslocamento, a ligação em receptor V2, o deslocamento dessas aquaporinas para a membrana, fazendo com que você tenha o transporte da água de dentro da luz do túbulo, né, para o capilar, fazendo então a reabsorção de água, diminui a excreção, então menos água na urina, mais água retida no teu organismo. Nesse momento você vai corrigir a osmolaridade, e quando você corrige a osmolaridade, olha aqui, ó, feedback negativo, você corrige esse déficit de água, e aí o sistema então volta a responder como estava antes. Aqui do lado esquerdo, a gente tem um esquema já com figuras, né? Mostrando aqui a localização dos osmorreceptores hipotalâmicos, a região supraótica, que é a principal produtora de ADH. Aí a gente consegue ver aqui, ó, esses axônios descendo aqui para o lobo posterior da hipófise. Aqui são outros estímulos, que daqui a pouco a gente vai falar.
a liberação do ADH e a ação dele aqui, ó, no final do túbulo distal e no duto coletor, ok? Bom, curiosidades. Quanto que eu preciso de ADH para fazer esse efeito aqui, ó, de diminuição de excreção de água pelos rins, ou seja, o efeito antidiurético? É muito pouco. São quantidades super pequenas. Então, se você administrar numa pessoa 2 nanogramas de ADH, você já tem uma resposta antidiurética. Algumas outras curiosidades. Se uma pessoa tiver ou ausência do ADH ou uma liberação muito baixa, os túbulos, os final do túbulo distal e os dutos coletores, eles vão se tornar praticamente impermeáveis à água. E é óbvio que isso vai ter um impacto na reabsorção, vai impedir a reabsorção de água nessa região. E, portanto, permite que essa água, lembra, se não reabsorve, fica onde? Na luz do túbulo. Se fica na luz do túbulo, vai ser eliminado na urina. Portanto, isso permite uma perda extrema de água na urina. Isso vai fazer com que essa urina esteja muito diluída, muito, óbvio, né? E essa condição é uma patologia chamada diabetes insípido central. Veja bem, apesar do nome diabetes, nós não temos aqui nenhum efeito sobre a glicose. A gente está falando aqui de regulação da quantidade de água no organismo. Perdão. Pensando agora, por outro lado, quando uma pessoa tem altos níveis de ADH, a permeabilidade dos dutos e dos túbulos vai aumentar muito, porque as aquaporinas estarão disponíveis na membrana e vai ter muito transporte de água, ou seja, muita água sendo reabsorvida. E, óbvio, quanto mais ela é reabsorvida, o que vai acontecer com a produção da urina? Ela vai ficar muito concentrada. E, óbvio, você vai ter uma retenção de água muito grande no organismo. Bom, esse tipo de efeito aqui, um exemplo que você pode citar, é, por exemplo, quando você tem um choque hipovolêmico. E aí você tem respostas bastante intensas, porque se você está num choque circulatório, você pode correr risco de vida, né? E no choque hipovolêmico, como o próprio nome diz, uma perda muito grande de volume, o organismo vai abrir mão de todos os seus sistemas que consigam reter volume. E aqui a gente está falando justamente disso. Então, um exemplo disso daqui seria uma pessoa que está num choque hipovolêmico. Ela vai ter um grande estímulo para a liberação de ADH e vai ter uma liberação maciça desse hormônio. Não é hora de perder líquido, né? Você já está numa hipovolemia. Bom, porém, como eu já tinha dito ali, a gente não tem a liberação dessa substância só quando tem alteração de osmolaridade. E temos que explicar de onde veio o nome vasopressina. Na verdade, no início, não se sabia o que tinha ali na neurohipófise, o que aquelas substâncias fariam no organismo. E o primeiro experimento foi retirar, macerar, pegar o líquido resultante e injetar num animal. E o que se observou? Uma elevação de pressão muito grande. E aí se batizou, então, essa substância, tem um negócio ali que aumenta a pressão, vasopressina. É uma substância vasoconstritora que eleva a pressão, vasopressina. Depois é que com o avançar da ciência, se descobriu o efeito antidiurético. Só que o que foi dito ali? Que quantidades extremamente pequenas de ADH já causam o efeito antidiurético. O que é diferente aqui? Então, por exemplo, agora o estímulo inicial já vai ser outro. Justamente um estímulo que condiz com o choque hipovolêmico. Imagina que uma pessoa, por algum motivo, perdeu muito volume de sangue. E, consequentemente, ela vai ter uma queda de pH bastante intensa. Nesse caso, a ativação de receptores sensoriais vai atingir baroreceptores ou pressoreceptores, que são os receptores localizados no arco da aorta e seio carotídeo, e receptores de volume que nós temos nos átrios. Portanto, cada vez que o sangue retorna para o coração e enche átrio, tem mecanorreceptores. Aliás, os baroreceptores também são mecanorreceptores, né? Os dois são receptores que respondem a estiramento. Então, se voltar, óbvio que se você tiver menos volume, você perdeu o volume, vai voltar menos sangue para o átrio.
E aí você vai ter menor estímulo desses receptores de volume. Assim como perda do volume KIPA, esses barorreceptores também serão menos estimulados. Então, quando você tem esse conjunto de estímulos aqui, você também vai ter o estímulo para a secreção do ADH ou vasopressina. Porém, o estímulo aqui é muito mais intenso. Desconsidere o fato de ter 3 flechinhas e no outro ter uma flechinha. O mais adequado seria uma flechona, porque não é uma relação de 1 para 3, não é esta a intenção, certo? E o que acontece? Nessa quantidade, nós temos a ativação de receptores em vasos arteriais, que são receptores chamados V1, receptores de vasopressina ou ADH. Qual é a resposta quando essa substância se liga nos receptores V1 dos vasos? Uma vasoconstrição arteriolar. E isso, obviamente, vai fazer com que você tenha elevação da pressão arterial e também vai aumentar o retorno venoso, né? Afinal de contas, é um sistema fechado. A constrição das arteríolas vai provocar um aumento de retorno de sangue para os átrios. Porém, esse efeito aqui é quando você tem o estímulo desses receptores, os barorreceptores e os receptores de volume atriais, e a quantidade liberada neste caso é muito alta. Daí é que veio o nome inicial, lembra? Vasopressina. Por quê? Porque pegaram ali a neurohipófise de um bichinho, maceraram inteiro e pum, injetou em outro. Então você colocou uma quantidade muito grande de vasopressina num animal vivo. E aí, por isso que primeiro se observou esse efeito. Por isso que eu falei que precisou ter o amadurecimento das técnicas científicas para poder, então, se fazer essa divisão e detectar que quantidades pequenas não vão gerar esse efeito de vaso, mas vão gerar o efeito antidiurético, ok? Essa é a alça de feedback clássica que eu citei agora há pouco, que ocorre, por exemplo, quando você tem um choque hipovolêmico. Não só quando você tem um choque, mas assim, o choque hipovolêmico é um grande exemplo aqui a ser considerado. E também justificando, né, como eu tinha dito, o nome. Aqui, o ADH, então, foi o nome que foi dado depois, e com os primeiros experimentos, o nome que foi dado foi vasopressina, mas é a mesma substância. Aqui a gente tem uma referência aqui, ó, capítulo 29 do Guyton, da 4ª edição. A gente tem um experimento maravilhoso aqui. Aqui as bolinhas vazadas, elas significam aumento osmótico isovolumétrico. O que é iso? Iso é uma linha constante. Então, essa bolinha vazada significa que você teve alteração de osmolaridade, mas você não teve alteração de volume. Já a bolinha fechadinha é depleção de volume isotônico, ou seja, não tem alteração de osmolaridade, mas você tem uma queda de volume sanguíneo. É isso que significa aqui, ó, a bolinha fechadinha, né, preenchida, e a bolinha vazada. Tá, e o que a gente tem aqui? A porcentagem de alteração, seja alteração na osmolaridade ou na alteração de volume, e aqui a gente tem a quantidade de ADH plasmático em picogramas por ml. E o que a gente observa? É nítido, é muito nítido, que quando você tem apenas uma alteração de osmolaridade sem mexer com volume, olha aqui, ó, essa é a faixa de liberação de ADH. Quando você não mexe com osmolaridade, mas tem uma queda de volume, olha isso aqui. Olha a quantidade de ADH liberada, o máximo que a gente consegue aqui e o máximo que a gente consegue aqui. Então, esse gráfico, ele mostra assim muito, mas muito, é um experimento muito clássico e é show de bola, porque ele conseguiu dividir, separar as duas coisas, a alteração de osmolaridade, no caso aqui o aumento, né, da osmolaridade, e o caso específico da queda de volume. Ele conseguiu separar
esses dois estímulos, para demonstar que como que nós temos uma diferença drástica na secreção desse neurohormônio. Ocitocina agora, nossa linda ocitocina, também aqui com a sua sequência de aminoácidos, né? E aqui a gente tem uma história bem bacana. Como é que ocorre um dos estímulos iniciais para a liberação de ocitocina? Imagina, final de gestação, o moleque já está grande lá dentro, né? Já não está tendo muito espaço. Ele não quer sair, né? Querer ele não quer. Casa, comida, roupa lavada, ambiente quentinho, muito amor, tem que pagar boleto, ele vai ficar lá. Mas aí, o que que acontece? Vai chegar uma hora, se ele estiver na posição, né, ideal, que a cabeça desse feto, posicionada ali no assoalho pélvico, vai começar a forçar aqui, ó, essa região aqui, ó, de colo uterino. E lá nós temos receptores sensoriais do tipo mecanorreceptores, que conseguem detectar esse estiramento que a cabeça do feto está causando ali. Bom, via sensorial, né? Ativou, o neurônio leva a informação até o sistema nervoso central e o hipotálamo vai providenciar a liberação da ocitocina. Essa ocitocina, como a gente já viu, atinge a circulação sistêmica, aumenta então a sua concentração plasmática e vai agir nos seus órgãos-alvo, ou seja, estruturas que têm receptor para ocitocina. Então, aonde é que a gente tem receptor para ocitocina? Aqui, ó, musculatura lisa do útero, por exemplo. Há uma observação. Esse estímulo de colo uterino, né? A literatura fala muito de cervice, e também aqui, ó, a região vizinha, né? Da vagina, tá? Então, eles não são tão localizados. Você pode encontrar nessas regiões aí. Temos receptores para ocitocina no músculo liso uterino. E qual que é o efeito biológico causado? Aumenta a contração do músculo liso. Porém, todavia, contudo, a gente tem que lembrar, ó, que aqui tem um moleque aqui dentro, ó. Tá aqui a cabecinha dele, ó. No momento que você começa a ter contração ali das paredes uterinas, o moleque está lá dentro, o que vai acontecer? Isso pressiona mais ainda o feto contra essa região aqui do assoalho pélvico. Portanto, você tem um estímulo novamente que volta aqui, ó, para o início. E aí, o que acontece? Ativa os mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores vão ter a condução da informação para o sistema nervoso central, né, via neurônio aferente. O que acontece? Libera mais ocitocina. E aí, quando libera mais ocitocina, o que acontece? Mais contração dessa musculatura do útero. E aí, o que acontece? A cabecinha desse bebezinho pressiona mais ainda essa região, ativa mais os mecanorreceptores. A informação chega lá no hipotálamo e libera mais ocitocina e contrai mais essa musculatura e impulsiona mais esse feto contra essa região, que vai dar mais estímulo ainda, mais secreção de ocitocina, mais contração, ou seja, isso aqui vai virar um loop. E quanto mais você repete esse processo, maior a quantidade da ocitocina liberada e, óbvio, maior vai ser a força de contração exercida. Bom, já deu para sacar aqui que isso não é um feedback negativo, né? Porque ao invés de você ter o estímulo inicial e o resultado final, né, se antepondo, aqui você tem um potencializando o outro. E isso vai gerar um caos, obviamente. E esse caos, ele vai até quando? Até que você tenha a expulsão do feto. No momento em que nasceu, o que acontece? Você deixa de ter o estímulo nos mecanorreceptores e vai tendo a diminuição da liberação da ocitocina, certo? Bom, o que a ocitocina gera de efeito ali na região uterina, né, no músculo liso uterino? Aumenta a frequência, duração dos trens de potencial de ação na musculatura
inicia a contração na musculatura inativa, ou seja, de todas as células que você tem ali, você vai conseguir alcançar e vai estimular a contração mesmo nas células que estavam inativas. Já no músculo ativo, aumenta a frequência, força e duração das contrações. E como a gente está aqui falando de um evento que ocorre, né, ao final da gestação, vale a pena também a gente ressaltar que a gente, né? Quem é a gente? A gente é uma alusão esquizofrênica, porque a gente vai incluir eu, Silvia, e eu, a Helena. Enfim, isso posto. E o Chuchu que está aqui do meu lado, dormindo, lindo da mamãe. Então, quando você está numa situação não gravídica, você tem um número X de receptores de ocitocina lá no músculo liso uterino. Quando você está numa situação gravídica, ao longo da gestação, você vai tendo o estímulo para o aumento desses receptores, de modo que no final da gestação você vai ter um número muito maior do que X de receptores ocitocinérgicos nessa musculatura, tá? Isso é muito importante porque você não pode comparar uma resposta de um útero gravídico e de um útero não gravídico. Bebê nasceu. Coisa linda, não sei o que, o moleque tá com fome, né? Porque nascer, o negócio dá um trabalho, né? Lá dentro ele tinha casa, comida e roupa lavada. Agora, nesse mundo cruel, não. O que ele faz? Vai chorar, falando, meu, cadê o rango? E aí, mamãe coloca a boquinha do bebê próxima ao mamilo para ele aprender a mamar. E aí você tem aqui um outro estímulo, que é a sucção do mamilo. Então, o bebê começa a fazer essa sucção e adivinha? Nessa região de mama, nós temos mecanorreceptores que vão detectar essa alteração da sucção. Gera potencial de ação, é conduzido por neurônio aferente. Chegou no hipotálamo. Opa, libera ocitocina. Mais uma vez, essa ocitocina vai cair na circulação sistêmica e vai encontrar receptores em células mioepiteliais localizadas nas glândulas mamárias e provoca contração dessas células. As células mioepiteliais, aqui ó, nós temos uma região de lobo. Então, vários lobozinhos aqui e cada lobozinho desse cheio de alvéolos mamários. Então, esse tecido mioepitelial, ele circunda esses alvéolos. E no momento que gera essa contração, vai estimulando o deslocamento do leite para os dutos e, enfim, para o meio externo. Rapidinho, cerca de 1 minuto, já está saindo leite. O bebezinho, a hora que sente o leite, é aí que ele vai continuar sugando mesmo, né? Então, com a contração dessas células mioepiteliais, nós temos aqui a ejeção do leite, certo? Um dado interessante, né? Quando você está numa situação, por exemplo, logo bem próxima do parto, as mães, quando estão amamentando, elas podem sim relatar contrações uterinas, porque você está bem próximo do parto e ainda tem um número de receptores alto, né? Depois, com o tempo, esse número de receptores vai voltando, né? A situação não gravídica e aí você já não vai ter esse tipo de relato, né, da mãe. Será que é só para parto e para amamentação que você tem liberação de ocitocina? A gente tem algumas informações de outros efeitos. Aqui, por exemplo, a gente tem informações a respeito do ato sexual, perdão, onde você tem estimulação mecânica dos componentes do trato genital feminino inferior, que também eleva a secreção de ocitocina. Um mecanismo similar ao que a gente falou agora há pouco, mecanorreceptores. E aí, essa ação da ocitocina liberada nesse momento do ato sexual vai estimular a atividade também de musculatura lisa dessas estruturas sexuais e essa contração facilitaria a propulsão dos espermatozoides em direção ao útero. Então, você tem, a partir do momento que tiver a ejaculação masculina, a contração da musculatura feminina ajudaria, daria uma força extra para propulsão desses espermatozoides lá em direção ao útero
depois tubas até encontrar o teu ovócito secundário. Lembre-se, a fisiologia sempre vai querer a vida. Então, se você não quer uma nova vida, tenha algum método anticoncepcional. Outra informação bastante interessante é que a gente tem, por exemplo, ação de ocitocina para transportar esperma em estruturas do trato genital masculino. Isso é já bastante documentado em animais. No homem ainda não se tem muita certeza disso. E como a gente já viu, né? Essa alça de feedback, onde você tem o estímulo e a resposta, ao invés de se antepor ao estímulo, ela vai dar um estímulo extra e aquilo vira um círculo vicioso. Isso aqui é um feedback positivo. Se fosse um feedback negativo, a resposta ela seria contrária ao estímulo e pronto, acabou. Voltou a um equilíbrio X. E aqui a gente viu que não. Todo feedback positivo ele gera um caos. Então, nós temos muito poucos exemplos de feedback positivo no nosso organismo. E esses aqui da ocitocina são exemplos bastante clássicos, né? Ocitocina nos homens. A gente tem aqui um artigo de Takumi et al. Que ele analisou ratinhos, olha aqui os bigodinhos dos roedores. E ele encontrou vários receptores localizados em várias estruturas aqui do trato genital masculino, todas elas estimuladas durante o ato sexual, estimulando o deslocamento desse esperma. E o experimento incluía, enfim, algumas inibições, mostrando que o ato sexual, a ejaculação já não teria tanta força, enfim, aí tem várias coisas. Mas isso ele é bem documentado, como eu falei, em animais. E outra coisa, isso aqui não é aquela liberação clássica neurohipofisária, é uma liberação que ocorre em nível medular, tá? Então, não é a mesma via. Outra informação bastante interessante é que o que parece ser o estímulo lá na região central, o que parece ser o estímulo para a secreção da ocitocina é acetilcolina, enquanto que a noradrenalina bloquearia. Isso condiz com o fato das mães não conseguirem amamentar por conta de algum tipo de estresse. Como todo mundo sabe, o estresse ativo simpático libera mais noradrenalina e isso então inibiria essa liberação de ocitocina. E aí tem vários experimentos com vários tipos de administração que vão mostrar isso daí, que agora não vale a pena, mas a informação é essa. E muito interessante também, apesar de não ser uma ação neurohormonal, mas ser bastante interessante, a gente tem comportamentos gerados pela liberação de ocitocina, só que nesse caso aqui é uma ação neural, ok? Não é neurohormônio. Então, a ocitocina liberada em sistema nervoso central, alterando o comportamento, ela está bastante relacionada, por exemplo, ao comportamento materno, a uniões monogâmicas e muito relacionada ao olhar. Então, em 2015, salvo engano, 17 de abril de 2015, foi até capa da Science, um artigo japonês que demonstrou que quando o seu cachorro olha para você, né, para o tutor, para alguém que ele gosta, ele libera ocitocina. E no ser humano, você já tem vários experimentos a respeito, mas no cachorro não. Então, se você olha para o teu cachorro como um filho, fique sabendo que ele olha para você também como se sentindo teu filho. Por quê? Quando ele olha para você, ele tem alterações centrais, mas aí lembra, é neurotransmissor, é via neural. E tem a liberação de ocitocina fazendo essa ligação comportamental e bastante profunda com o seu dono. Aqui é um trecho que está num blog chamado Animais OK. Aqui eu até coloquei o texto para lembrar da data, 17 de abril de 2015, só que aqui tem alguns erros. Né? Aqui tem alguns erros fisiológicos.
Mas eu coloquei para a gente ver aqui algumas coisas interessantes. Olha lá, ocitocina considerada hormônio do amor. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha aqui, ó. Descargas de ocitocina todas as vezes que acariciamos, olhamos ou abraçamos uma criança ou um cachorrinho. Enfim, né? Apesar de alguns pequenos erros aqui fisiológicos, o texto traz justamente essa característica. Então, a fisiologia já mostrou que o teu doguinho olha para você como se você fosse realmente pai ou mãe dele. Bacana, né? Nada a ver com neurohormônio, mas, enfim, eu resolvi trazer. Se você é um grande admirador de doguinhos, como eu, e gatinhos e porquinhos da Índia, e né, o reino animal, menos as baratas d'água, você vai gostar dessa informação. É isso aí, moçada. Muito obrigada. Espero que tenha valido a pena, que você tenha aprendido alguma coisa. E se não, tudo bem também, pergunta aí. Deixa uma pergunta qualquer que eu passo aí e respondo. Abraço, obrigada. Tchau, tchau.